Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de Futebol, que está chegando, né? Daqui a alguns dias vamos estar aí nos gramados da Rússia e a gente convidou o Bambambam da Rede Transamérica, Márcio Bernardes. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sabadão gravando o programa, né? Obrigado, Márcio. Um prazer estar aqui. Márcio, 10, 11 Copas do Mundo, sei lá. Acho que você cria uma expectativa, né, com relação à sede da Copa do Mundo. Cada país que se vai é uma história, é um momento político, é um momento econômico, é um momento de segurança, é um momento de qualquer coisa. Qual é a sua expectativa em relação à Rússia? O que você espera encontrar na Rússia como infraestrutura? O que você espera encontrar lá? Eu tenho uma certa preocupação porque conheço o país, eu estive lá e sei que a dificuldade de comunicação é muito grande. Nós sabemos quem foi cobrir a Copa das Confederações o ano passado, quem é da retaguarda de emissoras de rádio e televisão que foi já esse ano para lá, sabe que as cidades não estão preparadas para um evento internacional como a Copa do Mundo. Então, a identificação, os letreiros, os cardápios de restaurante, há uma confirmação de que só 8% da população fala ainda com muita dificuldade o inglês. Então, essas coisas, além de alimentação, os problemas, porque a gente trabalha lá com um fuso horário de 6 horas a mais que o Brasil. Então, nós temos problemas, sabemos que eles existem, a gente tem que trabalhar em função do horário do Brasil, mas também dentro do horário deles, estipulado pela FIFA e etc. Então, tudo isso soma preocupação. Além de... A Rússia ela é mais ou menos um Brasil com algumas dimensões muito parecidas, né? Motoristas de táxi, na maioria das vezes, não são muito honestos. Não estou dizendo que os brasileiros todos sejam desonestos. Mas há uma tradição que o motorista de táxi no Brasil, quando recebe especialmente estrangeiros, abusa um pouco da corrida. E na Argentina, então, tranquilo. Mais ou menos assim. É bem igual. Tranquilo. É igual. E outras coisas, né? O repórter da Transamérica, por exemplo, que foi lá no sorteio em dezembro, ele fez uma conversão que ele achava que fosse rigorosamente certa. Pelas leis de trânsito aqui do Brasil, ela era certa, mas fazendo a curva, eles tinham um guarda que o esperava. Ele não entendia bolhufas que o guarda falava em russo e o guarda não entendia bolhufas do que ele falava em inglês. E ele sabia que o guarda queria multá-lo, mas depois passou a entender que o guarda queria era uma propina. Então, a gente vai ter que conviver com tudo isso, mas nós tivemos na África do Sul também coisas semelhantes, foi uma coisa... E é isso que eu ia falar, a África do Sul teve, eu me lembro, uma coisa meio que à força, tirar a pobreza do país, afastar, botar em campos, com cerca, tirar da vista, tirar da proximidade das coisas. Mas a Rússia já teve a oportunidade de sediar a Olimpíada de Inverno há pouco tempo, quer dizer, deveria estar um pouco melhor essa situação lá, né? Então, mas a Olimpíada de Inverno foi em Sochi. Onde o Brasil vai ficar. O Brasil vai se concentrar em Sochi, não vai jogar lá, mas ela também é subsede do Mundial. Acontece que é uma cidade menor, né? Então, aí há facilidades e há dificuldades. Eu sempre digo, a seleção brasileira jogou no Japão, na Copa do Mundo, numa cidade chamada Saitama. O estádio ficava... 2002. Mais ou menos a uns 10 quilômetros da cidade. E a gente tinha, de frente à estação ferroviária, um hotel que era a base de condução para os jornalistas credenciados. Então, eu cheguei de Tóquio, no trem, na estação de trem, fui até esse hotel, o ônibus ia de meia hora para o estádio, peguei um ônibus, fui para o estádio,
teve o jogo, depois eu fiz o meu programa pela Transamérica. Normalmente o meu programa demora 2 horas, às vezes 2 horas e meia, às vezes até 3. Aí terminou o programa, portanto, bastante distante do final do jogo, mas ainda tinha ônibus na porta da sala de imprensa. Ele nos levou para aquele hotel de frente à estação de trem. Nós descemos, quando eu fui entrar na estação de trem, o cara estava fechando a porta e falou: agora não tem mais trem, só às 4 da manhã. E aquele frio, chuva, e não tem um lugar para ficar, o cara pouco falava inglês. Aí nós fomos num bar que vendia sopa na esquina, estava todo mundo com fome. Aí o cara ofereceu o cardápio para a gente não sabia se era sopa de coelho, macaco, pneu, ferramenta, o que vinha. E aí, por Deus, apareceu uma loja de conveniência, comemos umas batatas fritas, etc. E não dava para ficar até 4 horas da manhã. Eu imagino o que você passou na China, então, nos Jogos Olímpicos lá, com os pauzinhos, que ninguém entende aqueles pauzinhos, então, para lá e para cá. A China foi mais organizada, né? Eu acho que a China ela gastou 20 bilhões de dólares para mostrar que seria a nova potência econômica e mundial, esportiva, em todos os sentidos. Então, eles se empenharam muito em uma organização quase perfeita. A gente sofreu menos, é óbvio, com esse problema de alimentação, é a mesma coisa, mas a gente supria isso nos locais de estádios, ginásios e no centro de imprensa, que normalmente tem refeitórios, tem restaurantes. Eu quero falar do centro de imprensa, mas a China ganhou um monte de medalha, mas depois ficou tudo sob suspeição por causa de doping, quer dizer, então também hoje já não é mais aquilo que foi na Olimpíada. Onde vai ser o centro de imprensa na Rússia? Os centros de imprensa nas Copas do Mundo, normalmente, eles são escolhidos assim como se fosse um centro de exposições. Foi assim na África, foi assim no Brasil, foi no Rio Centro, mas para que o telespectador tenha mais ou menos uma noção, é como se fosse o IMB. Eles transformam aquele local e separam as emissoras do mundo inteiro, reservam antecipadamente o espaço que elas querem ter para estúdios, escritórios, locais de produção, maquiagem. Algumas emissoras mais sofisticadas têm até dormitórios, por causa daquele problema que eu falei do fuso, né? Nós, de rádio do Brasil, são pouquíssimas rádios que vão esse ano para a Rússia, mas nós temos um espaço bem mais limitado. Ali é um espaço que tem aparelhos de televisão, tem mesas para que a gente possa colocar o computador, tem estrutura para a gente poder transmitir alguns jogos off-tube e tal, mas normalmente isso é cercado por estruturas já previamente preparadas, então não tem problema. Mas aonde vai ficar? Vai ficar em Moscou? É Moscou, mas bem longe. É um lugar, pelo que me informaram, aproximadamente 20 quilômetros do centro de Moscou, que tem um trânsito muito ruim, o trânsito não é bom, e para nossa facilidade... Pior que a Cidade do México? É mais ou menos. É complicado. Apesar do ótimo sistema de transporte coletivo, metrô de Moscou é espetacular. Mas acontece que a gente não entende nada, você não entende nada, não sabe aonde vai parar, fazer conexão, o letreiro é completamente diferente, é muito ruim. Chama nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberpal e você, com balões pique-pique.
distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pic Pic e Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco. Esse bloco, Márcio, eu quero falar sobre a convocação da seleção brasileira. O que você achou? Eu gostei. Coerente. O Tite, o Nelson Rodrigues escreveu que toda unanimidade é burra. Eu não queria dizer que o Tite é burro, mas ele quase conseguiu uma unanimidade. Parece que houve uma contestação em relação ao Tyson e outra ao Fred. O resto dos outros 21 jogadores praticamente era o esperado. Vários deles vinham jogando, vinham sendo aproveitados. O Cássio era uma pequena dúvida, ficou com a contusão do Daniel Alves. Quem, além do Fagner, que vinha sendo convocado, iria se o Danilo ou o Rafinha? Eu acho que é uma seleção, e a gente deve atribuir até a convocação do Tyson e do Fred a uma preferência do Tite. Legitimíssima. Tem que ser respeitado. Agora, a não ida do Daniel Alves. E aí? Ele é um cara que tem muita liderança. Capitão, né? É bom jogador, é importante, campeão, experiente. Vai fazer falta. Mas eu escrevi um texto essa semana, que está nas minhas redes sociais, quem quiser acessar, aprofundando mais esse comentário e dizendo que na história da seleção brasileira e na história de todas as Copas, todas as grandes seleções tiveram grandes jogadores contundidos às vésperas da Copa. Aí eu enumero, o Clodoaldo foi cortado, na minha visão, prematuramente em 74 para a Copa da Alemanha. Houve aquele problema seríssimo com o Cerezo na Copa de 86. O Zico jogou, ele foi convocado, mas estava baleado. O Careca, que eu conto a história com detalhes, na cidade de Carmona, na Espanha, há 3 ou 4 dias, se contundiu seriamente, foi cortado, e ele era um dos jogadores mais importantes daquela importantíssima seleção que tinha Sócrates, Falcão, Zico, Toninho Cerezo e etc. O Emerson, na Copa de 2002, foi na minha frente, eu estava atrás do gol, que ele estava brincando no treino. Na véspera da estreia do Brasil. O Brasil fez o primeiro jogo na Coreia, foi em Seul aquele jogo. Então, na véspera do jogo, eles estavam fazendo um rachão, ele com luva, jogando de goleiro, foi pular numa bola, bateu o ombro na trave, luxou e acabou sendo cortado. Então, isso é uma tradição, é uma coisa que... 94, quando a seleção foi campeã do mundo, o Ricardo Gomes teve uma contusão grave, foi cortado, o Moser foi cortado, o Ricardo Rocha foi cortado. Então... Quem vai jogar, o Rafinha ou o Danilo? Não, o Rafinha não vai. O lateral não é o Rafinha, não, é o Fagner. Fagner, perdão. Para manter a coerência, o Tite tem jogado com o Fagner. Eu acho que é ele que deve começar. Mas em estilo de jogo, o Danilo se aproxima mais do Daniel Alves. Eu, pessoalmente, acho que o Fagner é um bom jogador, porém muito violento. Eu não gosto do estilo de jogo dele. Já falei isso para ele. Como é que chama o volante do Palmeiras? O Felipe Melo. Já temos um bom exemplo, pelo amor de Deus. Não vamos o Felipe Melo, não. Bola ou balinha, né? O Fagner tem atuações realmente, às vezes, muito violentas. Espero que ele pense nisso e compense essa deficiência jogando de forma mais comedida, porque a Copa
na primeira fase, ela é mamão com açúcar, é macuco no bornal. Mas aí, na fase eliminatória, não entra só a qualidade de um time contra outro time. Entra um monte de componentes psicológicos, ambientais. Tem tanta coisa numa eliminatória de Copa do Mundo, quando vale um jogo só e o time ganha ou perde, e se perder sai, que não basta só ter técnica, só ter física, só ter tática. Tem que ter um monte de outras coisas. Você vê o Corinthians e Palmeiras no último jogo decisivo do Campeonato Paulista. Tecnicamente, teoricamente, no papel, o Palmeiras tem muito mais time. E o Corinthians precisava da vitória porque o Palmeiras fez 1-0 no primeiro jogo lá no Itaquerão. O Corinthians veio, Palmeiras favoritíssimo, Corinthians fez um gol logo no começo, administrou a vantagem, o Palmeiras teve aquele lance polêmico. Aí eu apito amigo. Mas quando terminou o jogo... Jorge, eu apito amigo, aí comigo o Palmeiras. Então, mas independente disso, quando terminou o jogo e foi para a decisão dos pênaltis, eu falei isso, inclusive, na Transamérica. Eu percebi os jogadores do Corinthians muito mais soltos, muito mais leves para ir para a decisão dos pênaltis do que o Palmeiras. Os jogadores do Palmeiras estavam irritados, nervosos, discutiam entre eles, assim, de frente ao banco de reservas, e deu o que deu. O Palmeiras perdeu mais pênaltis que o Corinthians. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que tem jogadores craques na história do futebol brasileiro que não deram certo na seleção. Não pelo futebol dos caras. Às vezes pelo sistema, às vezes por política, às vezes por opção de técnica, etc. Tal. Para mim, minha opinião, esse Thiago Silva não é jogador para a seleção brasileira. Esse cara é perigoso. O que você acha? Onde ele passou, ele é respeitado, consagrado. Como o Ademir da Guia, como o Enéas na Portuguesa, como todos. O Thiago, ele é titular do Paris Saint-Germain, foi titular por onde ele jogou e foi titular do Filipão na Copa de 2014. Isso vai muito no gosto pessoal, né? Você tem essa sua opinião, como eu posso ter outra, o Tite pode ter outra. Então, nessa hora, eu acho que como torcedor, confiar no técnico, claro, e a maioria confia nele, e rezar. Mas, sem dúvida nenhuma, o Marquinho e o Miranda estão em muito melhores condições para organizar a zaga brasileira, né? Eu gosto mais dessa zaga. Eu prefiro Marquinho e Miranda do que o Thiago Silva. Ele pode ficar, acho até que vai ficar como opção no banco. Marcelo está voando, Fernandinho está voando, Paulinho está voando, Gabriel Jesus voando, Firmino voando, Felipe Coutinho voando, Neymar voltando, mas voa. Quer dizer, a expectativa é muito boa. Sem dúvida. A expectativa que eu tenho esse ano é bastante positiva. Tem que confirmar isso no campo. A gente vai esperar agora esses 2 amistosos, vamos aguardar a reação, mas eu acho que a seleção brasileira é uma das favoritas. A gente não pode desprezar a qualidade dos adversários. A Alemanha vem com tudo. A Alemanha tem um baita de um time, foi campeã com méritos em 2014 no Brasil. A França tem um time redondinho e que vai dar muito trabalho. O time da Inglaterra, pela primeira vez, ele chega entrosado, time jovem. A Inglaterra sempre foi azarão, ganhou a Copa. Sim ganhou no apito, né? Deixa eu chamar o intervalo, que nós vamos falar das seleções agora no próximo bloco. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós.
Iberpal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Vamos apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique-Pique e Mousse Cake. Estamos de volta com o Márcio Bernardes falando de Copa do Mundo, e esse bloco eu quero falar dos grupos da Copa. Márcio, bom, você falou que a primeira fase é mais tranquila porque você tem 3 jogos. Quer dizer, se você der uma tropeçadinha, alguma coisa, ainda dá para recuperar. Mas, por exemplo, o Brasil estreia com a Suíça, que deixou de ser um baguazinho em Copa do Mundo. Não é uma estreia também tranquila, né? Toda estreia na Copa do Mundo, repara a história brasileira, todas as estreias, elas são difíceis. Tem aquilo que eu disse agora há pouco. Além do componente técnico, tático, físico, tem o componente psicológico, ansiedade, é o primeiro jogo, reações, cada jogador reage de uma forma. O Brasil sempre teve dificuldades nos jogos de estreia, mas ele é melhor que a Suíça, que eu reconheço é um bom time, pode até ser segunda no grupo, mas o Brasil vai passar bem. O Brasil passa depois Costa Rica e finaliza com a Sérvia nesse grupo. O Brasil está no grupo E, cabeça de chave 1 do E. No F é a Alemanha. A Alemanha é cabeça de chave e vai pegar México, vai pegar Suécia e vai pegar a Coreia do Sul. Nos cruzamentos, se tudo andar como manda a Bíblia, Brasil terminando em primeiro, Alemanha em primeiro, só se encontram se for na final. Isso já é um alento enorme, né, para a seleção brasileira, se for pegar a Alemanha só na final. Mas vai ter que cumprir a primeira obrigação. Das oitavas, a coisa começa a se complicar. Eu falei da França, falei da Alemanha, falei da Inglaterra. A gente tem que respeitar sempre a Argentina, que tem um belíssimo time, tem o Messi, a Espanha, que está uma seleção renovada e que também vai com tudo buscar o título. Então, a partir das oitavas, você passou quartas, semi e final, é tudo jogo difícil. Você falou da Argentina, mas para mim o grupo da Argentina é o mais mamãozinho que tem, porque é Islândia. A única coisa que a Islândia produz é vulcão, aquele nome daquele vulcão lá que não sei o nome dele. Croácia e Nigéria. Teoricamente não é para ter surpresa aí, né? Então, mas a classificação na primeira fase é quase, dá para apostar fácil, assim, tipo, ganhar uma aposta com pouco dinheiro. Passa, por exemplo, nesse grupo aí. Da Argentina, Islândia, Croácia e Nigéria. Argentina e Croácia ou Argentina e Nigéria. Essa deve ser. O grupo da Alemanha, Alemanha e México. Suécia e Coreia do Sul. Mas o da França também, facinho, né? Apesar de ser uma boa seleção, como você falou, mas Austrália, Peru sem o Paulo Guerreiro e a Dinamáquina, que não é Dinamáquina mais, né? Então, mas passa a França com ou Dinamarca ou Austrália não. A Austrália Peru é mais fraca. O Peru tem mais chance aí. Agora, o grupo da Rússia que está interessante, né? Porque... Por baixo, nivelado por baixo. Mas, pegar o Uruguai, Arábia Saudita, que sempre faz uma bobagem em Copa do Mundo de surpresinha, Rússia e Egito, nivelado por baixo, mas ali vai sair foice. Mas eu acho que a Rússia não passa da primeira fase. Se passar,
joga as oitavas e olha lá e tá bom demais. O time é fraco. A gente viu naquele amistoso com o Brasil, eles não conseguem resistir, não. Você falou em amistoso, o que aconteceu no amistoso Brasil e Alemanha? Esqueceu do 7-1, o Brasil? Não, o Brasil jogou bem, jogou melhor, foi superior à Alemanha e 7-1 foi um acidente, né? A gente tem que levar isso em consideração. Já tivemos 1000 opiniões, análises, gente de respeito, torcedor, analista, crítico, gente especializada, gente do meio. Foi um acidente. Mas eu não esqueço. Ô, Márcio, grupo B, Marrocos e Irã deixa para lá, mas Portugal e Espanha, olha que interessante no grupo B. Vamos passar as duas. Vamos passar as duas, mas esse jogo não pode perder, né? Portugal contra Espanha. Nós vamos fazer, na nossa programação na Transamérica, esse jogo nós vamos fazer do estádio, inclusive, porque as colônias de Portugal e Espanha aqui do Brasil são muito grandes, os descendentes, e nós não queremos dar uma atenção de cobertura jornalística muito especial. O GH, né? Peraí, A, B, C, D, E, F, GH. Grupo GH são os dois últimos. A Inglaterra, também elogiada por você, tem Tunísia, Panamá e Bélgica. Quer dizer, Inglaterra e Bélgica. Pode ser, é bem provável que seja isso. O grupo H, o último, a Polônia, cabeça de chave. Eu não acompanhei a Polônia, não. Por quê? A Polônia renovou muito o time. É uma seleção tática, uma seleção que não tem grandes estrelas, mas tem camisa e tem tradição. A gente não pode esquecer os grandes times com Lato, Boniek. A Polônia tem grandes jogadores na história, fez uma participação brilhante na Copa de 78 na Argentina. E vem como favorita, na minha opinião, nesse grupo aí. Então, e Senegal, Colômbia e Japão, junto com ela? Senegal é a própria força do futebol africano, igual a Colômbia, que tem uma tradição grande no futebol sul-americano. Mas um dos dois vai brigar pela segunda colocação. Agora, nós falamos do grupo da Rússia nivelado por baixo e no Egito vai apresentar o Salah, como é que chama lá? Saleh, Mohamed Saleh, um jogador que era desconhecido. Mas não ganha jogo sozinho, né? Mas ele foi o grande responsável pela classificação da seleção do Egito. Eu até escrevi recentemente uma história. Esse cara ele é diferenciado. Ele jogava em um time, depois daquele acidente que houve lá no Cairo, que a seleção, o futebol no Egito ficou suspenso pela FIFA 2 ou 3 anos. Aí veio alguém da Holanda buscá-lo, ele depois foi para a Fiorentina, foi para Roma e acabou agora no Liverpool. Ele é um grande caráter, um grande jogador, pagou do bolso dele um centro de abrigo para imigrantes palestinos que chegaram à Itália. Então, eu gosto do comportamento, eu acho um baita de um bom caráter. Márcio, vamos ver se depois da Copa, aí mais para frente, a gente faz um bate-papo de novo para ir ver se tudo que a gente falou aqui mais ou menos configurou. Obrigado pela ajuda, pelo auxílio. E semana que vem a gente está de volta com mais um Diálogo. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic-Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.